Marcos capítulo 4. Quem abriu aí diz amém. Ixi, muita gente não abriu. Quem abriu diz amém. Marcos capítulo 4, verso 35 ao 40. Eu vou continuar nesse texto aqui com vocês, só que hoje a gente vai entrar por outro caminho. Na última quarta-feira, se você procurar na nossa página aí, eu falei sobre esse texto. Escute. Eu falei sobre o amor de Jesus por nós. Eu falei sobre o quanto Jesus se importa com a gente. Essa foi a minha palavra. E a gente extraiu ali algumas lições poderosas para a nossa vida, sobre a fé prática. Você pode ver lá. Você não vai deixar de ver hoje. Eu quero pensar aqui sobre um outro prisma dessa mesma mensagem. Então vamos lá. Mateus 4, verso 35 ao 40, diz assim: Quando caiu a tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Então eles foram, deixando a multidão, embora outros barcos fossem atrás deles. Logo, levantou-se uma terrível tempestade, ondas enormes começaram a arrebentar sobre o barco, de forma que ele estava cheio de água, prestes a afundar. Jesus estava dormindo na polpa do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, bradando: Mestre, nós estamos quase nos afogando, e o Senhor não se importa? Então ele se levantou, repreendeu o vento e disse: Mar, cala-te, vento, aquiete-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Ele perguntou-lhes: Por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Diga graças a Deus. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Meus irmãos, a capacidade de permanecermos calmos, seguros e no controle das situações, especialmente nos momentos adversos da vida, é uma qualidade que muitos não conseguem encontrar. Não é uma qualidade de todos. Não é uma qualidade de todos. Nem todos têm essa qualidade. Ou seja, nem todos conseguem desenvolver isso. E é por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que nós estamos dia a dia ouvindo as instruções de Deus. Para quê? Para que a gente desenvolva em nós o quê? Essa qualidade. Porque são qualidades que podem ser desenvolvidas dentro da gente. Desenvolvidas. Ou seja, você vai crescendo nisso. Eu vou crescendo nisso. Nós vamos crescendo nisso. E a gente precisa crescer nisso. E não é simples. Uma das coisas mais difíceis de você domar, ou de você domesticar, são as suas emoções. É muito difícil. Quando a gente vai para a Bíblia, para a palavra de Deus, a gente vê N histórias de pessoas que viveram e que conseguiram desenvolver qualidade emocional em vários momentos da vida. Mas isso é um grande desafio. É um grande desafio, porque exige de nós treinamento. Treinamento diário, contínuo. Quando você quer ter boas definições no seu físico, você então se exercita. Para quê? Para que você tenha melhores definições, para que você cuide melhor da sua saúde. A vida emocional, ela não é diferente, gente. Os discípulos de Jesus aqui, no caso do milagre em que o Senhor acalma a tempestade aqui no mar da Galileia, os discípulos deixaram muito claro que ainda eles não sabiam manter a calma na hora de lidar com as frustrações. Por que frustração? Por que eu digo frustração? Por quê? Porque Jesus havia dito para eles: nós vamos para o outro lado. E antes deles chegarem no outro lado, houve uma forte tempestade. A água entrava no barco, o barco balançava, o vento estava batendo forte, a tempestade era forte, e eles então começaram a ficar o quê? Frustrados. Pô, mas nós achávamos que iríamos chegar lá numa boa. Não é assim que a gente pensa, que a gente vai chegar também nos lugares que a gente define para a nossa vida de uma maneira muito tranquila, mas nem sempre é.
Entre você e a promessa para a sua vida, podem haver turbulências, tempestades, inquietações, situações difíceis. Pode haver, não é que vai, podem haver. E os discípulos deixaram claro aqui que eles ainda não sabiam como manter a calma diante das frustrações. Diante das frustrações, as pessoas maldizem, murmuram, reclamam, brigam, xingam. Quantas pessoas que não fazem isso? Perdem a noção de tempo, de espaço e de palavras. Então as dificuldades que a vida nos trazem, elas provocam frustrações em nós. Então, em meio aos fortes ventos e às tempestades, os discípulos aqui, eles, em um tom de recriminação, eles perguntaram para Jesus: o senhor não se importa com a gente? O senhor não se importa que a gente está perecendo? Olha como eles estavam. Quando alguém chega em você e diz: você não liga para mim não, de uma maneira agressiva, é porque ela não está entendendo, talvez, o cuidado que você tenha para com ela. Porque nem todo cuidado é como a gente quer. Nem todo cuidado acontece como a gente entende. Existem alguns cuidados para com a gente, que eles parecem agressivos da parte daquele que cuida, mas na verdade não são. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que o nosso Deus é o único que pode escrever um caminho no meio do deserto. Nós não entendemos o deserto. Quando entramos por qualquer deserto que seja, e é bom que, se a gente tiver que enfrentar algum deserto, a gente não enfrente o deserto porque entrou nele. Se a gente tiver que enfrentar deserto, é bom que a gente enfrente deserto porque aconteceu, porque foi algo que nós não tínhamos controle. Nunca por iniciativa própria. Nunca vá para o deserto por iniciativa própria. O que é ir ao deserto por iniciativa própria? É fazer aquilo que está fora da regra normal da vida. Há uma regra normal para a vida. Há um caminho normal para todo vivente. Quando você decide fazer um caminho, um atalho, você pode colher coisas ruins para a sua vida. Então, quando os discípulos perguntaram: mestre, o senhor não te importa que a gente esteja perecendo aqui? E a gente sabe que os discípulos estavam agindo de uma maneira errada. Eles estavam agindo sem a prática da fé. Mas é importante também que, quando a gente olhe para esse texto, a gente reconheça que nós não somos muito diferentes dos discípulos, não. Nós somos muito parecidos com eles em algum momento de nossas vidas. Então nós também precisamos aprender a agir com fé, a fé que nos capacita a termos calma nas horas difíceis, a fé que nos capacita a termos controle nos momentos de horas mais adversas da vida. Então, a base de uma vida vivida de modo sereno é a fé que nós vivemos, é a fé prática que nós vivemos em Deus. É a fé prática que nós exercitamos no dia a dia da nossa vida. A Bíblia fala que é pela fé que somos aprovados por Deus. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu e você quisermos agradar a Deus, só há uma maneira de agradarmos a Deus: por meio da fé. Sem fé é impossível. A Bíblia está dizendo que sem fé não há nenhuma possibilidade de agradar a Deus. Nenhuma. Porque é necessário que aqueles que a Ele, que dele se aproximam, creiam que Ele é real. Creiam que Ele existe. Agora, viver pela fé, gente, não é um exercício abstrato. Viver pela fé é uma coisa prática. É uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Dia a dia, nós somos desafiados a viver a fé. Por isso Jesus falou assim: aquele que quiser ser meu discípulo, é aquele que quiser. Ele não impõe nada para ninguém. Ele não diz: eu te obrigo a ser meu discípulo. Ele não diz: eu te obrigo. Não, ele diz: aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, e siga-me.
dia após dia, paulatinamente, todo dia, toda hora, vai caminhando, vai andando, dia após dia. Então viver pela fé não nos isenta. E quando falo em viver pela fé, eu quero que você entenda que viver pela fé não te isenta de fazer a parte que é sua. É uma parte que é sua. Lembra do que eu falei ainda há pouco de seguir instruções? A parte nossa é seguir instruções. A parte nossa é obedecer a sinalização. Ok? Quando você está indo com o seu automóvel e você vê o sinal laranja, o que você faz? Automaticamente, você vai parando o carro, porque você sabe que depois do laranja vem o vermelho. Vem o vermelho. Então, atenção, para depois você seguir em frente. São instruções. As instruções de Deus, às vezes, parecem descabidas, mas elas não são. Eu sempre tenho o costume de dizer o seguinte: ninguém entende mais de Volkswagen do que a Volkswagen, ninguém entende mais de Fiat do que a Fiat, ninguém entende mais de Honda do que a Honda. Por quê? Porque são seus fabricantes. E ninguém entende mais de ser humano do que Deus. Ninguém. O ser humano, ele pode avançar nos seus estudos, ele pode avançar no seu conhecimento, mas o ser humano nunca saberá lidar com ele mesmo como Deus sabe. Nunca. Então, gente, viver pela fé não nos isenta de fazer a parte que nos cabe. Lembra quando Jesus ressuscitou Lázaro? Qual foi a instrução de Jesus? Tirem a pedra. Jesus poderia ter tirado a pedra? Claro que poderia. Por que Jesus então pediu para as pessoas tirarem a pedra? Por que Jesus pediu para que eles tirassem a pedra? Jesus podia fazer o serviço, podia ou não podia? Claro que podia. Mas ele falou, não, tirem a pedra vocês. O tirar a pedra é com a gente. O tirar Lázaro da sepultura por 4 dias é com ele. Fazer milagre é com ele. Fazer o possível é com a gente. Possível é tirar a pedra. Possível é remover algo de um lugar e colocar no outro. Possível é a gente abandonar um caminho e assumir outro. Isso é possível. E quando a gente decide então seguir essa instrução, o que então nos acontece? Somos beneficiados por seguirmos aquela instrução. Após eles tirarem a pedra, o que Jesus falou? Lázaro, vem para fora. E Lázaro estava morto há 4 dias e saiu para fora. E houve um alvoroço naquela cidade, uma manifestação de fé. Então, gente, depois de tudo que eu falei, depois dessas coisas que eu disse, eu quero pensar um pouco com você sobre você desenvolver na sua vida hábitos que farão bem para a sua vida aqui, nesse deserto que nós estamos vivendo, chamado planeta Terra. Isso aqui é um deserto, mas é um lugar bom de se viver ainda. Tem muita coisa boa acontecendo, tem muita coisa difícil acontecendo, tem muitos desertos que a gente enfrenta nele, mas tem muita coisa boa. A vida não é feita só de momentos ruins, a vida não é feita só de momentos chatos. Não, tem muita coisa boa que acontece, e a gente precisa atentar para isso. Então, vamos refletir aqui. Um dos primeiros hábitos que a gente tem que ter na vida: se oriente a sua vida para você viver a eternidade. Se oriente para isso. Lembra o que eu acabei de dizer? A fé não nos isenta de fazer a nossa parte. Tem gente que diz assim para mim: pastor, mas eu tenho tanta fé, e por que, pastor, tudo isso? Querido, querida, não veja as situações como um fim em si mesmo, mas veja as situações como uma oportunidade de Deus para você fazer o quê? Desenvolver tua fé, para você se orientar no meio de toda turbulência. É isso que vai dando casca grossa para a gente, sabe, casca grossa. Quando eu falo casca grossa, você sabe o que eu estou dizendo. Isso vai dando a você experiência.
E a experiência vai fazendo com que, e a gente sabe que a experiência é fruto de uma pessoa perseverante. Só os perseverantes vivem experiências. Os desistentes não vivem experiências. Os desistentes, eles sempre veem as coisas acontecer e depois lamentam: por que não acontece comigo? É claro, você só assiste, você não participa. Há tempos atrás eu falei aqui sobre você ter o Senhor Deus como o diretor da tua vida, o que te leva, o que te orienta, sabe? Você ter o Senhor Deus como aquele que, sabe, que te comanda de verdade, que é o Senhor da tua vida. Então se oriente no sentido de eternidade. Tudo nessa vida, minha gente, tudo nessa vida é passageiro. Graças a Deus que não há mal que dure para sempre. Graças a Deus que o choro dura uma noite, mas a alegria vem onde? Vem ao amanhecer. Talvez a vida da gente, em determinados momentos, ele se torne noite. Uma noite de 24 horas, de 36 horas, de 48 horas, uma noite de meses. Não sabemos. Não é uma noite. Não é uma noite que começa das 6 da tarde até as 6 da manhã, até o amanhecer. Não é essa noite que a Bíblia está falando. A noite que a Bíblia está falando, o choro pode durar uma noite, é uma noite que se estende. E às vezes a noite, ela vem mesmo, ela se estende. Mas graças a Deus passa. As coisas passam. E graças a Deus que passam. Tiago fala assim, no capítulo 4, no verso 14, me escute. Ele diz assim: como é que vocês sabem o que vai acontecer amanhã? A duração das nossas vidas é tão incerta quanto a neblina do amanhecer, que aparece por um pouco de tempo e agora já não aparece mais. O que vocês devem dizer é: se o Senhor quiser, nós viveremos isso e nós faremos aquilo. Ou seja, o que Tiago está falando aqui? Se oriente por valores eternos na tua vida. Jesus, ele falou isso em outras palavras. Você tem que aprender a viver a sua vida em função daquilo que é eterno. Ou seja, não comprometa a sua eternidade. Os discípulos, eles não souberam lidar com aquela situação. E às vezes, os discípulos de hoje, não estão sabendo lidar com a sua eternidade. Não estão sabendo lidar com a sua espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, eu falo espiritualidade em Cristo Jesus. Porque só há um tipo de espiritualidade sadia, é aquela que é fundamentada em Cristo Jesus. Isso é vida com Deus. Eu estou falando de vida com Deus. Então, viver em função do que é eterno, viver em função daquilo que ficará para sempre. Olha o que Jesus falou: ajuntai tesouros do céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Ele diz: como lei para vós outros tesouros no céu. Você me ouve dizer e vai me ouvir dizer isso por muito tempo. Eu sou um cara que prezo por equilíbrio. Mas eu vejo que as pessoas sempre desequilibram. Não tem equilíbrio. Não tem equilíbrio entre aquilo que é terreno e aquilo que é espiritual, entre aquilo que tem a ver com a nossa existência física e com aquilo que tem a ver com a nossa existência espiritual. Falta equilíbrio. Se você avaliar a sua vida, se você colocar a sua vida na balança, quanto de equilíbrio você vai encontrar nela? Se ao entrar nesse lugar hoje, como foi aferida a nossa temperatura corporal, imagina que alguém aferisse a tua temperatura espiritual. Imagine que nós tivéssemos um aparelhinho para isso. O pastor Justo já falou: vamos inventar isso aí, pastor. Vamos inventar esse negócio aí. Mas você já pensou se tivesse um aparelho para medir a nossa temperatura espiritual? Qual era a tua temperatura? Qual seria ela? Como que você se vê? Como que você se enxerga?
Como? Como que a gente se vê? Como que a gente se enxerga? Eu brinquei com a turma ali, eu falei, olha, mede aí mediu, como é que eu estou? Estou bem aquecido? Não, está normal. Você imagina, coloca ali 33, nossa, não estou mais vivo. Que não é o caso. Mas meus irmãos, imagine que nós tivéssemos isso aí. Imagine que nós, que eu e você, e que cada um de nós, e que houvesse ali alguma coisa que nos medisse nesse sentido. Quanto tesouro você tem acumulado nos céus? Ah, pastor, eu sou novo ainda, né? Nasci agora, sou um jovem. É verdade, mas é na juventude que a gente começa. Por isso que Eclesiastes diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não diz para você lembrar do seu Criador nos dias da tua velhice. Diz para você lembrar do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Para que quando chegar os dias lá de velhice, você tenha muitas histórias para você contar. Você tenha muitas coisas para você dizer. E tomare que você tenha muitas coisas para dizer, até acerca daquelas coisas que você fez, que um dia a ficha caiu e você, puxa, eu nunca devia ter feito isso. É possível. É possível que a gente chegue, hoje pela manhã pregando em Mogi, eu falei assim, quem de nós aqui que nunca deu trabalho para a mãe? E eu falei, eu sou o primeiro deles que dei. E fui, mas graças a Deus foi por pouco tempo. Dos 14 aos 15 eu quase que eu me perco. No meio do erro, do engano, das más amizades, quase. Mas graças a Deus o Senhor me resgatou. E desde da minha mocidade, o Senhor Deus tem tido um lugar exclusivo na minha vida. E por que Ele tem tido esse lugar? Será que é porque eu sou melhor do que os outros? Não, é escolhas. A gente vai fazendo escolhas na vida. E eu fiz uma escolha. Eu vou consagrar minha vida. Eu vou acumular para mim tesouros dos céus, onde ninguém pode tirar de mim. Tem coisa que ninguém tira da gente. Ontem uma moça falou para mim, pastor, eu estou tão frustrada porque eu ajudei tanto uma pessoa e ela me traiu. E eu disse para ela, essa ajuda que você deu a ela nunca será tirada de você. Nunca. Ninguém tira isso de você. Mas eu estou muito frustrado, eu estou muito chateado, tudo isso é normal. Mas ninguém vai tirar isso de você. Você nunca perde por ser bom. Você nunca perde por ser aquele que Deus quer que você seja. Você nunca perde por isso. Então, junteis tesouro para vós outros nos céus. E a gente junta esses tesouros quando a gente cria raízes em Deus, gente. Isso não quer dizer que você vai pegar alguma coisinha e vai lá depositar no banco do céu. Não, onde que é o banco do céu? Que eu vou depositar no banco do céu. Não é isso que está dizendo. Mas é o seu estilo de vida. O seu estilo de vida revela onde você está depositando. Onde você está depositando sua vida. Onde você está depositando seu coração. Então isso é muito importante. Então oriente a sua vida por princípios eternos. Oriente a sua vida por isso. E quando você estiver orientando a sua vida por isso, você nunca será presa de Satanás. Você nunca vai se tornar presa do diabo. Você nunca se tornará enganado pelas trevas. Porque você em Deus estará seguro. Foi o que nós cantamos ainda há pouco. Seguro estou onde? Nele. É nele que eu estou seguro, é nele que você está seguro. Então oriente a sua vida para viver a eternidade. A segunda coisa que nós podemos desenvolver na nossa vida, a partir desse texto que nós vemos aqui, e os discípulos não desenvolveram, comece a entender que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos assumir o controle de nossas emoções. Quando fala assumir o controle de nossas emoções, nós temos que entender que as emoções são muito importantes para a nossa vida. Você concorda comigo? As emoções são muito importantes para a nossa vida. Eu fiz uma viagem agora com a Neuma e eu acordava, era 5:30 da manhã, o sol já estava alto em Porto Seguro. E o dia estava quente, né? Eu acordava cedo. Já nem chamava a Neuma, porque a Neuma queria ficar descansando. Aí eu acordava cedo
E eu ia lá para ficar lá na beira da praia, ver o pôr do sol. Essas coisas fazem bem para mim. Eu gosto, elas me acalmam. Eu não sei explicar esse negócio direito, mas são coisas que me fazem bem. O que faz bem para você e que Deus não condena? Porque o problema é você entrar por um caminho que faz um aparente bem para você, só que Deus não aprova, e você sabe que Deus não aprova. E quando a gente começa a se envolver com o que Deus não aprova, a gente está automaticamente trazendo para nossas vidas algumas multas que vão chegar posteriormente. É verdade, gente, eu não posso esconder isso de você. Então dá para viver bem, dá para viver de uma maneira saudável, dá para viver fazendo bem para as suas emoções, claro que dá, é um aprendizado. Pensar de uma maneira positiva faz bem para a gente. Pensar de uma maneira grata faz bem para a gente. Mas é isso que naturalmente a gente faz. O pastor Marcelo fez uma enquete pelo Instagram, perguntando sobre isso, né? Se as pessoas, elas têm o hábito de pensar mais nas coisas boas que acontecem com elas, se elas têm o costume de mais agradecer ou de mais reclamar. E quase 100% delas, mais reclamar. Você está vendo como a gente aprende, e nunca aprende? A gente ouve, nunca se conscientiza. Quantas coisas boas a gente podia pensar sobre a vida da gente, que faria bem para a nossa emoção, mas a gente não pensa. Quantas coisas. Eu me lembro na minha juventude, eu demorei muito para aprender esse negócio também, eu confesso para você. Eu me lembro na nossa juventude, quando relacionamentos não davam certo, né? Você namorava uma menina e não dava certo, e aí acabando um relacionamento, e você gostando daquela pessoa, e aí você ia curtir as noites, aí você curtia aquelas músicas que te levavam mais para baixo ainda. Quem já viu isso? Love Songs, quem lembra da minha faixa etária? Sérgio Boca fazia esse programa, Love Songs, era só música que levava você para um lugar pior ainda. Mas é o poder que a música tem. Não tem música que você não gosta de ouvir? Tem música que você não gosta de ouvir? Eu tenho música que eu detesto. Quando começa a tocar, eu saio de perto. Se não dá para baixar, se não dá para trocar o dial lá, se não dá para mudar as coisas, a gente tira. Sabe, então, gente, assumir o controle das emoções. As emoções são importantes, elas fazem parte da nossa vida. Elas fazem parte da nossa vida. Tem dia que você não se sente muito bem, tem dia que você está muito bem. Agora você não pode deixar que, principalmente o dia que você não está muito bem, domine você. O apóstolo Paulo fala sobre isso. O apóstolo Paulo, ele nos ensina sobre isso. Então as emoções fazem parte da vida. Então, aprender a pensar antes de agir, porque todas as ações provocam em nós emoções. Diga, todas as ações provocam em nós emoções. Todas as ações. Por isso que a Bíblia fala, Salomão é formidável quando ele diz assim: aquele que guarda a sua língua, da angústia guarda a sua alma. Aquele que guarda a sua boca, da angústia guarda a sua alma. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração. É palavra de Deus, gente. É um manual de vida. Então, aprenda, pense antes de agir. A Bíblia diz que é perigoso agir sem pensar. Quem se apressa no caminho. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses assim, em 4:11 de Filipenses, ele diz assim: não estou dizendo isso porque eu esteja precisando. Aí Paulo diz assim: pois aprendi a viver satisfeito. Olha o que Paulo falou: eu aprendi a viver satisfeito. Eu aprendi a viver satisfeito, tendo muito ou tendo pouco. Ele não diz que aprendeu tendo muito. Ele diz que aprendeu tendo muito ou tendo pouco. Ele diz que aprendeu. Se ele aprendeu, é possível, é provável que ele não tenha desenvolvido isso da noite para o dia. Ele veio desenvolvendo.
Está dando para entender? Amém ou não amém? Então ele desenvolve isso. Eu aprendi a viver satisfeito, tendo muito ou tendo pouco. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter tudo. Já aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstância. Paulo diz que aprendeu a viver bem em qualquer circunstância. Quer com o estômago satisfeito, uma linguagem mais comum, quer como o estômago satisfeito, quer na fome, na fartura ou na necessidade. E foi o que? Um aprendizado. Assuma os controles. O que Paulo está dizendo aqui é para você assumir o controle. Ou seja, é você não deixar que situações tomem formas maiores dentro de você. Não deixa isso acontecer. E isso me faz lembrar tudo aquilo que Deus tem falado comigo nesses dias. Nesses dias Deus tem falado comigo sobre visão, sobre fé, sobre viver pela vista ou viver pela visão. Deus tem me levado muito para esse caminho e tem falado pessoalmente comigo sobre isso. Então você precisa de autonomia emocional. Espera lá, essa situação não vai determinar a minha vida não. Esse acontecimento não vai determinar a minha vida não. Eu vou passar por isso daqui. Eu vou sair dessa situação melhor do que eu entrei. Eu vou crescer com tudo isso. Eu vou apanhar essa situação e eu vou crescer com tudo isso. Eu vou aprender a viver esse momento aqui. Eu vou aprender. Eu vou aprender porque Deus vai me ajudar, porque Deus vai me encher de poder, porque Deus vai me encher de força, Deus vai me dar direção, Deus me dará tudo isso, o que eu preciso para viver tudo isso. E aí você precisa ter autonomia. Por isso que Paulo depois diz, no verso 13, né, todas as coisas posso no Deus que me fortalece, no Senhor que me fortalece. Ele podia tudo porque Cristo o fortalecia. Então, sabe, trabalhe a sua vida para que você viva isso, sabe, se oriente por aquilo que é eterno, aprenda a assumir o controle das suas emoções, descubra o que pode ajudar você a ser uma pessoa mais tranquila. É difícil, né, gente? Pastor, que desafio, hein? É claro que é, gente. Quem aqui conhece a dona ansiedade? Você conheceu já a dona ansiedade? Não vai pôr o nome da sua filha de ansiedade, não. Mas a ansiedade, ela tá em alta. A ansiedade, o ibope dela está altíssimo. Pergunta para as pessoas que trabalham diretamente com isso. Até o psicólogo está precisando de um psicólogo. E é normal. Médicos precisam de médicos. Professores precisam de professores. Pastores precisam de pastores. Ovelhas precisam de ovelhas. A gente precisa uns dos outros. A gente precisa, sabe por quê? Porque a gente não aprendeu a lidar com tudo ainda, gente. Nós estamos aprendendo. Quando você que é jovem, que está aqui, você se assenta com uma pessoa mais vivida e colhe dela um pouco de conselho, um pouco de instrução, você cresce. É importante se assentar com uma pessoa que viveu um pouco mais do que você, porque aquela pessoa que viveu um pouco mais do que você, ela já deu algumas cabeçadas que você nem precisa dar. Ela vai falar para você que Deus, você vai aprender. Então, descubra o que pode ajudar a ter calma. Ah, pastor, eu tomo chá de cidreira todo dia à noite. Ah, é uma bênção para mim. É bom também, não é ruim não. A Neuma faz lá em casa, ela traz uma garrafa para mim assim, toma, Ronaldo, para você ficar calmo. É verdade, a Neuma faz o chá lá em casa, a gente toma, é gostoso. Todo dia à noite ela gosta de fazer o chá dela e traz para mim. Então a gente tem que descobrir o que te traz calma. Uma vida de oração nos acalma? Depende. Tem gente que ora e vive ansioso. Aliás, a oração dela é um ato de ansiedade. Verdade.
São situações que a gente vai aprender numa vida de oração, mas a oração é um dos caminhos que a gente encontra para ter calma, para ter tranquilidade. Quando a Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele vai fazer. Quando a Bíblia fala, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, aí você ora, Senhor, acalma meu coração, me ajuda. Quando você lê lá o Salmo 103, ó minha alma, por que você está tão abatido? Espere em Deus, minha alma, e por aí vai. Então aprenda, traz para a tua vida o que te dá tranquilidade, o que traz serenidade. Lembra que eu falei agora para você? Às vezes você fica parado diante do nada, contemplando aquilo que Deus quer que você contemple, porque a gente está perdendo a capacidade de contemplar as coisas. Quem de nós faz o que Jesus mandou fazer? Jesus mandou você olhar os pássaros do céu. Quem fica olhando aqui? Jesus falou para você observar os lírios do campo. Quem vive observando o lírio do campo? A última pessoa, aliás, a penúltima pessoa que eu vi que conversa com planta era a minha sogra. Minha sogra conversava com as plantas. E a minha esposa tem lá, e ela cuida, e ela faz igual a mãe dela. Ela conversa com elas, eu acho muito legal. E eu fico olhando. Quando você fica olhando para o nada, quem de nós aqui, tem uns jovens aqui que eles gostam de ir no Pico do Urubu para ver o nascer do sol. Isso é muito relaxante, é muito bom, gente. É tudo? Claro que não, mas é legal, é bacana. É importante que você pare um pouco, que você, sossegue um pouco a sua alma, sossegue um pouco o seu coração, descubra o que pode trazer calma para a sua vida. Ler a palavra de Deus, observar a palavra de Deus, cantar, coloca a música lá, aquieta minha alma, vai cantando. E vai pedindo para Deus aquietar sua alma, para Deus aquietar seu coração. São muitas formas que são possíveis, que vão nos ajudar muito. O Evangelho de Jesus, ele convidava os seus discípulos a fazer isso. O que Jesus falou para os discípulos quando eles estavam apavorados? Por que vocês estão com tanto medo, minha gente? Calma, fica tranquilo. Mar, para, vento, aquiete-se. Tudo parou. Aí Jesus voltou a dormir, eu acho. Não está escrito, mas eu acho que ele voltou para o lugar dele. Tá bom assim para vocês? Então eu vou lá descansar de novo. Então, descubra o que te ajuda. O que te ajuda? Porque cada pessoa funciona de um jeito, você concorda comigo? Cada um funciona de um jeito. Como que você funciona? Você funciona mais de manhã, à tarde ou à noite? Quando você mais funciona? Quando que você mais funciona? Você tem que se conhecer. E a palavra de Deus não é contra isso, é a favor disso. Você precisa se conhecer. Se conheça, descubra o que pode fazer com que você tenha mais qualidade. Descubra. Viva isso. Qual é a maneira que você mais funciona? Você tem que saber. Tem gente que funciona só na parte da manhã. De tarde não adianta. O negócio não vai. É um esforço que ele faz para funcionar. Porque tem que funcionar, porque está no trabalho, está precisando produzir, aí ele se vira. Se vira nos 30, como diz o outro. Ele se vira. Mas é assim mesmo. É a vida da gente. Então a gente tem que se descobrir, se descubra. Eu às vezes brinco aqui com vocês, falo, gente, eu quando eu quero dar uma sumida, eu pego o carro, vou para o litoral, fico na frente do mar, para não ver nada. Só de olhar o barulho das ondas, só de olhar aquela imensidão de água, acalma, faz a gente ficar bem. A vida não é só isso, é verdade. São coisas, são ferramentas que Deus nos proporciona que nos ajudam. Fico com muito dó, gente. Eu vou dizer para vocês, eu fico com muito dó quando eu vou para o litoral e eu vejo às vezes aquelas pessoas que
que fazem parte de igrejas que têm usos e costumes, e elas vão para esses lugares. Uma vez eu lembro uma moça, tadinha, eu fiquei com tanto dó dela, fiquei com dó mesmo, porque eu vi ela ir para a água assim, segurou a saia dela, molhou o pé e saiu, louca para entrar. Eu fiquei pensando, meu Deus, né, como o pessoal perde a oportunidade que Deus deu a elas por causa de conceitos religiosos, que não tem nada a ver com a verdade, gente. Respeito, mas não tem nada a ver com a verdade. A verdade não é essa. Então são muitas as formas que Deus nos proporciona que nos ajudam, e a gente tem que descobrir isso. Descubra isso. E para encerrar minha conversa, quer ficar bem com você? Viva para Deus. Viva para Deus, gente. Tem tanta gente que vai vivendo para ela mesma, e é tão ruim quando ela descobre isso muito tarde. Eu vivi só para mim. Eu não vivi para Deus, eu não vivi para o outro, eu vivi em torno do meu egoísmo pessoal, das minhas convicções. Nunca quis entender o que Deus tinha como instrução para a minha vida. Encontre o propósito de Deus para a sua vida. Encontre o propósito de Deus em função da vontade de Deus. Deus sabe o melhor para você, Deus sabe o melhor para mim. E quando eu penso sobre vontade de Deus, eu quero que você entenda que a vontade de Deus não vai fazer você um alienado. Não vai fazer isso com você. Deus não faz isso. Deus lhe dá liberdade, e essa liberdade tem que ser vivida com responsabilidade. Só isso. Liberdade com responsabilidade. E uma liberdade com responsabilidade é uma liberdade que conhece os seus limites. Liberdade com responsabilidade conhece seus limites. Limite é algo que Deus colocou só porque Ele não queria que a gente se machucasse. Todas as vezes que a gente ultrapassa o limite, a gente se machuca, a gente se fere, a gente faz mal a gente mesmo. Paulo falou aos irmãos de Roma, Paulo falou assim: olha, ofereçam vossas vidas como sacrifício vivo, apresente as vossas vidas desta maneira, sirvam aos propósitos de Deus e provem da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus. São exercícios que a gente vai fazendo. Puxa, eu vou viver para Deus, agora como que eu vou descobrir a vida que eu tenho que viver para Deus? Isso que você está fazendo, você está sentado, você está escutando, você tem comunhão com Deus, você ora a Deus, você lê a palavra, você vive para Deus, você reflete sobre as coisas de Deus, as coisas que Deus já revelou ao teu coração, as coisas que Deus tem ensinado a você no dia a dia, você pensa sobre isso. E isso então vai capacitando você a cada dia a viver a sua vida para Deus. Então viva para Deus. Lembra-te do teu Criador nos melhores dias da tua vida. Deus não está aí para ser lembrado só na hora da dificuldade, não, gente. Tem gente que pensa em Deus ou se volta para Deus só na hora que o circo está pegando fogo. Deus me ajuda aí, ó. Procura você, faz uma oração aí por mim lá na tua igreja. Não. A gente tem que estar com o nosso Senhor para o que der e vier, aconteça lá o que acontecer. Eu estou com Ele no bem bom, eu estou com Ele no muito difícil, eu estou com Ele no bem fácil, eu estou com Ele e não abro. Eu vou viver para Ele. Dá para você viver para Deus. Dá para você ter uma vida diante de Deus, uma vida abençoada diante. Claro que dá, gente. Então, esses exercícios que eu falei aqui para você hoje aqui, são coisas que você tem que viver. Os discípulos de Jesus, nesse evento lá no Mar da Galileia, eles demonstraram não ter equilíbrio. E Jesus gastou tempo com eles, foram 3 anos. E aí Jesus se ausenta, e quando Jesus se ausenta, Jesus derrama o Espírito Santo sobre eles, vão em frente. O meu Espírito vai guiar vocês em toda a verdade, vai ajudar vocês, vai favorecer vocês. É isso que Deus quer, favorecer sua vida. Então, volto a dizer para você, a fé
ela não anula, a fé não anula a nossa parte. A nossa parte é toda essa reflexão que eu fiz com você aqui hoje. Toda essa reflexão. Se orientar a sua vida para a eternidade. Orientar a sua vida pelos propósitos de Deus. Assumir controle de suas emoções. Descobrir o que te ajuda a ser melhor. Porque tem coisas que ajudam a gente a ser melhor. E viver uma vida para Deus. Viva para Deus. É tão bacana quando a gente descobre isso e a gente faz bem a nós mesmos. A qualidade da vida, ela depende muito das ações que você tem. Tem gente que tem todas as orientações, tem toda a teoria, mas não tem qualidade de vida. E por que não tem? Porque não é prático. Porque não entendeu direito que é Ele, que tem coisas que cabem a Ele fazer. A fé não vai fazer por você. Retirar a pedra, volta a dizer, é com a gente. Então retire a pedra que te impede de crescer nessas coisas. Retire a pedra que te impede de orientar a sua vida para a eternidade. Qual é a pedra que te impede disso? Ah, pastor, a pedra é o meu marido. Não é nada disso que eu estou falando. Por favor, não vai confundir o que eu estou lhe dizendo. Ah, pastor, Deus está me revelando aqui agora. Qual é a pedra? Uma menção no livro de Hebreus que diz para você deixar todo o embaraço. O que embaraça você? Deixa o embaraço. Simples. Não é simples de deixar. É simples de saber o que tem que fazer. Não é? Então, o que te embaraça de não assumir o controle das suas emoções? Assuma o controle. Não se oriente pelo que o outro pensa de você. Se orientar pelo que o outro pensa de você é perigoso. As pessoas sempre pensam alguma coisa da gente. E eu vou dizer que grande parte delas não pensa bem da gente, não. E se você se deixar levar por isso, você está pego. Deixa achar, todo mundo acha alguma coisa. Não é? Tem gente que acha que eu sou chato, tem gente que acha que eu sou bravo. E eu não sou nem chato, pelo menos eu acho que eu não sou. Eu acho que eu não sou chato, eu acho que eu não sou bravo. Não sou nada disso. Tem gente que acha que eu sou. Tem gente que falou para mim, eu te achava tão assim. Falei, e aí? Não é não. Falei, tá bom. Então, agora você está achando certo. Então, gente, o que te impede de assumir o controle das suas emoções? O que te impede de descobrir? O que te impede de descobrir coisas abençoadoras para a tua vida? E o que está impedindo você de consagrar a tua vida para Deus? Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Não é fácil manter, gente, ou andar por isso que eu falei para você. Não é fácil não, mas é possível. Diga, é possível. É possível. Você pode e eu posso. Sabe, Deus, Ele quer fazer com que você entenda todas essas coisas para o seu viver e para a tua vida. Você quer fazer uma oração comigo agora? Você quer fechar os seus olhos? Pensa aí agora, o que você tem vivido no seu dia a dia? A sua vida, você tem tido qualidade dentro de você? Você tem se orientado pelos propósitos de Deus? Você tem tratado das suas emoções? Você tem aceitado as propostas de Deus para a tua vida, as propostas de Deus para o teu coração? Coloque isso diante de Deus. Eu quero orar por você, eu quero orar por aqueles que estão nos acompanhando. Mas antes de orarmos, eu queria que você fizesse essa oração cantando. Que você dissesse aquilo que nós vamos cantar ao Senhor. Sabe, Deus tem uma direção para a tua vida.